E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu queria estar perguntando para você sobre qual é a sua motivação para estudar. Você pode estar pensando, Newton, a minha motivação para estudar é passar, está no nome do curso, comprei o curso porque eu quero passar. Aprenda a estudar para passar em qualquer vestibular. Isso eu sei, mas a verdade é que todo mundo quer passar. Mas você acha que essa motivação vai te fazer se sustentar por 1 ano, por 2 anos? Eu estudo para passar. Quando você vai para a aula, você estuda realmente para passar? Talvez isso dure alguns anos. Para mim, durou 2 anos, que foram os anos do 1º ano do ensino médio e do 2º ano do ensino médio. Quando eu cheguei no 3º, eu já estava cansado, estava esgotado. Aquela motivação de passar já não se sustentava e eu precisava de algo que me desse uma recompensa imediata. Porque se eu fico olhando para a aprovação, a minha recompensa só vai vir no dia que eu passar. E talvez isso demore um pouco. Vai chegar na hora certa, mas talvez demore. E até lá, o que eu tenho que fazer para eu sustentar esse meu aprendizado? Para que eu me sustente a ponto de todos os dias eu conseguir acordar e dar o meu melhor. Porque você sabe que você passa no vestibular através da soma de pequenos esforços. Todos os dias você precisa de um pouco de esforço. Um pouquinho só. E aí, somando esses esforços, você vai conseguir chegar onde você quer. E aí, o que você tem que fazer? Mude a sua perspectiva. Ao invés de você estudar para passar, estude para aprender. Quando você chegar na sua aula, se engaje. Não é só você escutar o que o professor está falando. Quando você chegar na sua aula, se engaje. Seja curioso, pergunte. Procure entender o que o professor está querendo passar ali com aquela aula. Não é só você ouvir e em casa fazer exercício. É você ouvir aquilo e você contestar e falar, professor, eu discordo. Professor, não entendi. Professor, isso não faz sentido para mim. Então perceba que o estudo precisa ter um fim em si mesmo. Você não estuda para passar no vestibular. Você estuda para aprender. E passar no vestibular vai ser uma consequência disso. Quando você estuda para aprender, você recebe uma dose diária de motivação, que é conseguir aprender uma matéria que eu não sabia. Eu estou terminando um dia mais próximo do meu objetivo. Eu estou terminando um dia sabendo algo diferente. Então estude para você aprender algo novo. E para isso você precisa estar engajado, você precisa estar sempre perguntando, contestando, tirando dúvidas. Procurando outras fontes de conhecimento. Não se contentando com o conhecimento que você recebe ali na aula, mas tentando aplicar. Tentando fazer os exercícios e errando, e depois voltando na teoria e procurando ver onde que você errou, e depois voltando para o exercício e corrigindo o seu procedimento, acertando, subindo de nível. Então você precisa ter essa motivação. Quando eu acordava de manhã, eu já estava na minha cabeça. Não terminei a apostila de álgebra ontem, hoje eu tenho que fazer mais algumas questões, depois eu vou fazer uma redação sobre tal tema, depois eu vou assistir aula. Enquanto eu assisto aula, eu vou fazendo aquelas questões de física. De noite eu vou fazer algumas provas de química da Olimpíada Norte-Americana, que é uma dica minha para quem quer aprender química para o ITA. Faça as Olimpíadas Norte-Americanas. Então, na minha cabeça, o meu dia já estava planejado porque a minha motivação era aprender. A minha motivação era bater as metas da semana. Você não precisa estudar no mesmo dia que você aprendeu a matéria. Mas eu queria pelo menos terminar uma semana tendo estudado tudo que foi passado. Porque semana que vem o professor ia passar outra coisa. Tá bom? Então a minha motivação era aprender. Outra motivação para mim, conseguir melhorar minha velocidade. Então eu pegava uma apostila de álgebra e eu via quantas questões eu conseguia fazer em uma manhã. Daí no outro dia eu via aquela quantidade de questões, vamos supor 20. Falava, hoje eu quero fazer 25. E no outro dia 30. E eu ia vendo até onde eu conseguia ir. E aquilo se tornava um jogo. Para mim, aprender era um jogo, onde eu recebia cada vez mais desafios diferentes, onde eu me deparava com fases aparentemente que eu não conseguia passar, mas aí com um pouco de organização e muito esforço, eu conseguia ultrapassar. Tá bom? Então veja os estudos como um jogo, como um desafio diário. Não fique pensando no vestibular, porque se você pensa muito no vestibular, isso te causa uma ansiedade, isso te causa um medo. O vestibular, de certa forma, te causa uma insegurança, porque você, poxa, a prova é muito difícil, tem a concorrência. Não, esquece o vestibular, você está aqui para aprender. Estuda, se engaja, pergunta, seja curioso. Estude para você aprender, estude para você ser mais veloz, estude para você ser um especialista nessa matéria, a ponto de
Um amigo seu chegar com uma dúvida e você for capaz de explicar. Eu amava tirar dúvida das pessoas. Eu parava tudo que eu estava fazendo para escutar aquela pessoa. Por quê? Porque o fato de eu ensinar para ela me dava um aprendizado. Às vezes a pessoa me perguntava uma coisa e eu jurava que eu sabia. E aí ela fazia uma pergunta ali no meio que eu falava, mano, não sei a resposta. Por que eu não sabia? Porque durante o meu processo de aprendizado, eu não fui tão curioso. Era uma dúvida que eu tinha, mas eu deixei passar, o professor falou e eu, não fui atrás de contestar, só decorei. E isso é um perigo. Você guardar uma informação avulsa, você guardar uma informação sem você contestar, sem ela fazer sentido. Na sua cabeça, quando você guarda informações avulsas, que não fazem sentido, você simplesmente decora, nosso corpo ele tem uma dificuldade maior de guardar. Então, sempre pergunte o porquê de tudo. Estude para você ser capaz de resolver qualquer questão. Então, tem uma matéria que você está aprendendo, MHS, Movimento Harmônico Simples. Eu vou estudar até que eu consiga resolver qualquer questão do nível do meu vestibular. Estou estudando sobre cinemática. Eu vou estudar até eu conseguir resolver qualquer questão do nível da minha prova. E aí você estuda, e sempre que você se depara com um desafio novo, você se permite pensar um pouco. Porque existe um momento de você treinar velocidade, existe um momento de você ficar refletindo na questão para absorver o conhecimento dela. A gente vai falar mais sobre isso no módulo de aprendizado. Estude para você conseguir subir de nível, para você melhorar sua nota em redação, para você melhorar de um simulado para o outro. Eu gostava de estabelecer uma meta de que sempre de uma prova para outra eu subia pelo menos uma questão de cada matéria. Então eu fazia um simulado que tinha física, matemática, português, inglês e química. E aí eu acertava uma certa quantidade em cada matéria. A minha meta era fazer uma questão a mais em cada uma dessas matérias. Isso aí era um processo que me fazia estudar mais. Na outra prova eu já sabia. Se na última prova eu fiz 5 em física, agora eu tenho que fazer 6. Se eu tenho 1 hora para fazer física, eu tenho que fazer 10 minutos cada questão. Percebe como que é o processo? Então você vai criando metas pequenas para que você bata e aí a próxima meta vai ser um pouco superior à meta anterior. E aí você vai conseguindo melhorar gradativamente sem pressa, sem a frustração de não conseguir bater uma meta porque ela é muito grande. Então, busque mudar a sua perspectiva. A sua motivação não pode ser exclusivamente passar no vestibular. Você precisa receber algo que te dê forças para estudar hoje. Então, estude para você ser um estudante mais inteligente, para você aprender. E assim você vai conseguir se manter até o dia da sua prova. E o vestibular vai ser só uma consequência, vai ser mais um simulado que você vai fazer. Tá bom? Aguardo você na próxima aula.